foi utilizada comunidade e comunidades, que é a igreja, comunidade e comunidades. Então, assim, a família precisa voltar a ter, né, a sua autoridade. Sim, sim, não, não. Quem recebe muito sim, quando chegar lá fora, vai quebrar a cara. Então, e da mesma forma, há as instituições, o Estado, a religião, a igreja. Não quero que a igreja me diga nada do que eu tenho que fazer, não quero que a religião me diga nada do que eu tenho que fazer. Né? Então, diminui a influência das instituições. Um exemplo bem claro que aconteceu recentemente, o que fizeram com os nossos representantes lá, com as nossas casas representantes das instituições do Brasil. Depredaram. Está aqui, é isso aqui, ó. Totalmente não respeitam mais as instituições, a não ser do seu jeito. Tem que ser do seu jeito. O discípulo missionário se defronta com as formas de sofrimento que o interpelam, que são pobreza, desemprego, trabalho e habitação precários, devastação ambiental, violência e solidão. Isso aqui tudo está onde, gente? Nessa cultura urbana. Olha aí, né? Essa realidade que a gente vive hoje no Brasil, né? A evangelização da cultura urbana, pregar o evangelho, não tanto em espaços geográficos, mas evangelizar os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse. Lembra daquela exortação que eu falei do Papa Paulo VI, Evangelho Luciano? É isso aí, ó. Eles parafrasearam o que significa evangelizar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da sociedade. Evangelizar significa mudar essas realidades aí. Neste mundo em constante transformação e recriação coabitam angústias, conflitos, mas também solidariedade, fraternidade, desejo do bem, liberdade e justiça. É preciso perceber Deus presente no nosso meio. Porque também se pensava o seguinte: como perceber Deus diante dessa cultura urbana, né? Deus ainda tem lugar nesse espaço, nessa realidade que a gente vive? E essas comunidades missionárias, elas estão presentes dentro desse contexto urbano. Por exemplo, as grandes cidades hoje, é um grande desafio você evangelizar em comunidades, né? As pessoas não param, passam o dia trabalhando, é um grande desafio hoje. Então tem que se formar comunidades novas, comunidades diferentes, para poder trabalhar essa dimensão da cultura urbana. As pequenas comunidades eclesiais missionárias são um sinal concreto de conversão pastoral. Ali, os leigos e leigas podem viver sua vocação em comunhão e solidariedade. Tem ocasião de se envolver no processo da iniciação à vida cristã e participar de formação sólida, integral e permanente. Sinodalidade, que a gente ouvia muito, estamos ouvindo nesse tempo, significa comprometimento e participação de todo o povo de Deus na vida e na missão da igreja. Então, a gente também às vezes centraliza muito, vou falar aqui no caso da sede. Quando a gente fala em comunidades missionárias, a gente quer que você chama de setores ou bairros. Que cada bairro tem a sua organização, tem a sua celebração, tem a sua vida comunitária. Né? É importante que cada bairro tenha, a cooperativa de setores, por isso que eu estava na cabeça dos setores, que tenham essa dimensão, ó. A catequese na comunidade, a celebração, o círculo bíblico, né? Tudo isso que deve dinamizar a nossa vida. E é claro também lá nas comunidades, nas nossas comunidades rurais. Né? Vamos lá. Eu achei interessante esse artigo aqui dessa escritora. Ela diz: é preciso distinguir, que é uma das características da cultura urbana hoje. É preciso distinguir individualidade de individualismo.
O primeiro é saudável, enquanto o segundo é destruidor. E ela dá o exemplo aí no artigo sobre a questão do relacionamento, no caso matrimonial. E tem gente que casa, principalmente os homens, e querem viver uma vida de solteiro, já sendo casado. Aí acham que precisa viver, né, a sua vida. Bom, mas a partir do momento que você se casa, você passa agora a ter uma nova vida. Você tem a sua individualidade, né, como casal, mas também não pode viver individualismo. Eu vou para jogar sinuca, eu vou jogar, passo o dia fora, porque eu estou cansado, passo o dia trabalhando, e não vive uma vida a dois. Então, essa dimensão do individualismo, ela também se faz muito presente na vida da igreja. Por exemplo, com as televisões, com os programas hoje que a gente tem, né? Tudo as pessoas já assistem na televisão, eu já rezei na televisão, eu já assisti a missa tal, e deixa muitas vezes de participar da vida da comunidade para ficar em casa assistindo a televisão, incomodar o vizinho, né? Aí a gente lembra do nosso saudoso Padre Zé Marques, né? A mulher vai dizer: eu não vou passar a ligação não, Padre, porque eu já assisti na televisão, não vou para a comunidade não. Ele disse: pois você não devia almoçar, você não assistiu na Maria Braga fazendo comida? Zé Marques, né? É tipo dele. Você já fez? Você já assistiu a Maria Braga fazendo comida? Pode não vá, não come. Interessante. As mulheres assim: para, eu vou fazer o almoço, não faço, eu não vou almoçar. Eu vou celebrar isso só. Ele tinha isso porque ele disse que um dia foi jantar na casa de uma pessoa, depois da missa, aí a pessoa não foi para a missa porque foi fazer a janta do bar. Aí ele disse: nunca mais eu janto na casa de ninguém, você causa de impedimento das pessoas participarem da missa. Aí ele não jantava muito. Terminaram a missa e embora. Vamos agora dar uma olhadazinha nos nossos pilares. Outra coisa importante aí no nosso planejamento são os jovens. Os jovens, eles sentem na pele a confusão e o atordoamento em meio à competição desordenada e violenta. São os que mais sentem a fragilidade de referências e da precariedade de critérios. O que a gente tem visto que acontece com a juventude hoje? De vez em quando a notícia de um que se suicidou porque estava naqueles desafios, né? Na internet, se cortando, fazendo. Porque os jovens estão assim, confusos, atordoados, perdidos. Aí vai ter os vícios, as drogas, o sexo desenfreado, a gravidez na adolescência, né? É uma situação totalmente que precisa ser realmente vista e repensada pela igreja, por nós, enquanto comunidade. Né? As diretrizes, elas apontam no capítulo 3, terceiro, que a igreja nas casas. Vamos ler aqui os Atos 2:42. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, as diretrizes vêm lembrar que foi na casa um lugar privilegiado para o encontro de Jesus com seus seguidores. Aqui ele colocou alguns textos, mas se a gente fosse elencar, quantos encontros Jesus teve nas casas, na família? Vamos lembrar alguns? Vamos lembrar alguns para testar a nossa casa de Marta e Maria. Era uma casa, como é que chama? Não, quero dizer que já era cadeira cativa de Jesus. Era uma casa que ele sempre estava lá. A casa de Zaqueu. Zaqueu, peço depressa que hoje eu vou fazer refeição para a tua casa. O que mais? A casa de Levi. Depois que ele chamou Levi fez um almoço para os pecadores públicos. Jesus foi lá para aquele almoço. Olha, os pecadores mais
difamados lá da comunidade, está lá, foi na casa de Levi. Onde foi mais Jesus foi? A casa de Pedro, da sogra, né? Nas bodas de Caná, ele estava lá no casamento. Constantemente Jesus está nas casas, né? Ele está junto às famílias. Então é isso que a gente diz. Os discípulos se reuniram também comunitariamente em casas particulares. O pequeno grupo estudava a palavra e respondia pela vivência da comunhão da missão. Criava-se um novo relacionamento entre as pessoas. Então, no início não tinha igreja, se encontrava nas casas. As missas, na fração do pão, quando os discípulos foram expulsos da sinagoga, que foi aquele rompimento do judaísmo, né, com os cristãos, então eles se encontravam nas casas. As missas, as orações, os encontros eram todos nas casas. Então a casa era referencial. Então por isso que as diretrizes trouxeram de volta essa imagem da casa, né, para ser esse referencial também para nós. A reunião acolhia gente pobre e de maior condição econômica, caracterizava-se pela solidariedade. Um desses exemplos de casas é a casa de Priscila e Áquila, né? As casas não eram isoladas, mas favoreciam o testemunho da atração. A carta a Diogneto, de um autor desconhecido do século II, diz o seguinte: vamos ler juntos. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua. Não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver, adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunhavam um modo de vida admirável. Vivem em sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Para dizer que os cristãos não têm uma característica, né, exterior. Eles estão aonde devem estar. Então, o cristão é aquele que dá o testemunho de Jesus onde quer que ele esteja, né? Sem nenhuma ato exterior. Agora, essa dinâmica nos diz uma coisa interessante, né? Se a gente não estiver com os pilares bem alicerçados, a gente, não caminha para canto nenhum, né? Interessante. Por falar em pilares, vamos lembrar os 4: palavra, pão. Nós vamos hoje a gente vai dar uma geral nos 2, porque o tempo também já está avançado, nos 4, aliás, mas a gente vai fixar. Eu queria falar um pouquinho sobre o pilar do pão, tá? A gente vai falar também da palavra, mas eu vou fixar um pouquinho no pilar do pão. No pilar da palavra, nós temos aqui a iniciação cristã e a animação bíblica, baseados em Atos 2:42. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. A comunidade cristã se concentrava nas casas, que era o lugar de reunião, ajuda mútua e fortalecimento missionário. Esse processo supõe um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, proporcionado de forma privilegiada pela palavra de Deus e pela leitura orante. A partir do encontro com o Deus da palavra e da experiência de vida fraterna, as pessoas são introduzidas no processo da iniciação à vida cristã. A partir de que, gente? Do encontro com a palavra e o que mais? O que é que introduz uma pessoa na iniciação cristã? É a palavra e a vivência da vida fraterna. Ela deve ser assumida com decisão, coragem e criatividade. Ela quem?
iniciação à vida cristã. Ela renova a vida comunitária e desperta seu caráter missionário. Isso requer novas atitudes evangelizadoras e pastorais. A iniciação à vida cristã e a palavra de Deus estão intimamente ligadas. O itinerário da IBC é fundamentado na palavra de Deus e na liturgia. Ele escuta, conduz à escuta da palavra, à oração pessoal e ao compromisso comunitário e social. A leitura orante pessoal e comunitária. Não basta ler e estudar a Sagrada Escritura. É preciso intimidade com Cristo pela oração. O encontro com a palavra muda a vida e lhe dá novo sentido, conformando o modo de ser, de pensar e agir ao de Jesus Cristo. Então, o pilar da palavra quer centralizar em nós nesses dois aspectos, da iniciação à vida cristã e a palavra de Deus. Os dois estão interligados. Porque qual é o livro fundamental da nossa catequese? É a Bíblia. Daí a gente tem que conhecer também um pouquinho a Bíblia. O círculo bíblico, o estudo bíblico, tudo isso deve nos ajudar, né? Então, o pilar da palavra, o pilar da palavra traz o centro da iniciação cristã e a palavra de Deus. É porque a leitura da palavra, nós temos a leitura individual, né, a pessoal, e temos a leitura comunitária. A leitura comunitária acontece onde? Na liturgia, no círculo bíblico, na celebração do dia do Senhor. Então a gente precisa, nas novenas, né, nos textos. Então a gente precisa sair desse individualismo, porque a gente sempre diz, eu rezo só, eu rezo em casa, né? Então não sai para essa dimensão da comunidade. Vamos ver agora o pilar do pão. O que é que ele diz? Os primeiros cristãos expressavam sua comunhão, sobretudo com a Eucaristia. Aquilo que o Bruno falava, né? Então, assim, como é que está a minha participação na Eucaristia, na missa dominical? Né? A celebração da ceia pascal do Senhor é o centro da vida dos primeiros cristãos. Ela fortalece os discípulos missionários e os torna testemunhas do Evangelho. Depois temos outra dimensão do pilar do pão, que é a oração. Uma oração enraizada na palavra de Deus. Por isso, ela toma consciência que são colaboradores de Deus na missão. A oração é obra do Espírito, que age em nós, e que impulsiona para a entrega nas mãos do Pai. Olha aí, né? Então, o pilar, só para clarear mais para a gente, o pilar da palavra diz respeito à iniciação cristã, a introdução das pessoas na vida de fé, na comunidade, a leitura da palavra de Deus, o estudo, a leitura orante da palavra. O pilar do pão diz respeito à celebração, à liturgia, à oração, a vivência e a celebração dos sacramentos da misericórdia, da penitência na nossa vida. Uma coisa que as diretrizes chamam a atenção, gente, é sobre essa questão aí, ó. O agir não substitui a oração. Porque tem gente que diz assim, não, eu não rezo não porque eu já rezo na reunião, eu não rezo em casa não porque eu já vou rezar lá na igreja. Ou então, a minha reza vai ser no fazer, vai ser no agir. Eu já estou fazendo as coisas de Deus, eu já estou rezando. Então a gente não pode prescindir disso. A oração pessoal, ela é fundamental para a nossa missão. Tem gente que se ocupa demais com o reino e se esquece de Deus, né? da presença, da comunhão. Então a diretriz ela chama atenção para isso, ó. Quando ela diz assim: quando reduzimos tudo ao fazer, nos contentamos apenas com reuniões, planejamentos e eventos. Estes não substituem a oração. Devem recorrer dela e a ela conduzir para não virarem tentação de ativismo, de vaidade, de ambição e desejo de poder. Porque se a gente fizer isso, a gente vai se tornar funcionário do
Quem fica na parte social, muitas vezes não reza. Só no trabalho. Então é importante que a equipe tenha sua espiritualidade. A gente se cansa de fazer. Então, quando a gente não reza, o cansaço vai ser mais prejudicial. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Né? E às vezes se torna uma devoção muito superficial, uma devoção às vezes muito ingênua. Né? Olha, no pilar do pão também tem o que, gente? A casa da comunhão celebra o perdão e a misericórdia. A igreja não é comunidade de perfeitos. A experiência da misericórdia de Deus se faz dos discípulos do Senhor embaixadores da misericórdia. Então, que a nossa casa, a igreja, esse pilar do pão, seja também um espaço para a nossa reconciliação, que seja um lugar de misericórdia e de perdão. No pilar da caridade, nós temos aí o serviço à vida plena. Amar a Deus e ao próximo, sem caridade, a oração não é cristã. Contemplando o mundo com os olhos de Deus, é possível perceber e acolher o grito que emerge de várias faces da pobreza e da harmonia da criação. Tem uma oração eucarística que a gente reza assim: dá-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs, inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. É uma oração eucarística. Porque a nossa oração ela não pode se separar da nossa ação, a caridade. As questões sociais, a defesa da vida e os desafios ecológicos da cultura urbana têm que ser enfrentadas pelas nossas comunidades com postura de diálogo, de serviço, de respeito, de justiça e do bem comum, de cuidado com o meio ambiente. Sem esquecer a questão da violência decorrente das injustiças sociais. Então vejam, a gente reza, a gente tem a palavra, a gente tem o pão, mas a gente tem também o pilar da caridade. Olhar o mundo, né? Olhar de Jesus para o mundo de hoje. Né? O Papa Bento XVI. A opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica. Todos os cristãos devem buscar uma vida simples. Aí hoje, quando se fala de opção pelos pobres, a igreja é taxada de comunista. Quando se fala de ajudar os mais necessitados, os excluídos, né? Então, assim, a gente está vivendo um mundo hoje muito complexo e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Olhar para o magistério da igreja, o que é que os papas, o que é que eles nos orientam, né, para a nossa vida cristã. Contemplar o Cristo sofredor na pessoa do pobre significa comprometer-se com todos os que sofrem. Esse ano a campanha da fraternidade vai nos ajudar muito nesse campo, né? Que é sobre a fome, fraternidade e fome. E o lema dai-vos vós mesmos de comer. Então vai entrar muito nessa dimensão aí da caridade, né? Para o que a gente pode fazer nas nossas comunidades. E aí o pilar da missão, que é sermos essa igreja cada vez mais missionária. Essa missão é intrínseca à fé cristã. O querigma não pode ser pressuposto. Que é isso? O anúncio de Jesus, a gente não pode achar que as pessoas já sabem. Porque nós estamos saindo, nós mais maduros, vivemos um tempo em que a fé ela já era vivenciada na igreja, na família, na sociedade. Tinha até aula de religião. Hoje em dia não temos mais nada. Os jovens, as crianças chegam na catequese, zero. Sem saber fazer o sinal da cruz, sem saber reza, né? Nada. Eles sabem fazer todos os passinhos da internet, mas as rezas, ninguém sabe nada. Então a gente não pode pressupor. A gente não pode ficar naquela ladainha. O menino não sabe nada. Os pais não sei o quê. Não foram evangelizados. Não tem que ficar lamentando. Vamos saber o que a gente pode fazer para evangelizar esse povo. Para acolher e evangelizar, e não ficar dando caramba e expulsando mais ainda, né? Eu lembro de uma pessoa que passou o cara terceiro a igreja, era lá em Salvador, quando morava lá, por doença, por motivo de doença. Ninguém foi visitar, ninguém sabia que a pessoa estava doente, era o marido que estava doente. Quando ela voltou para a igreja, aí uma pessoa me disse: seja bem-vindo,
aconteceu, o que a pessoa disse? Eita, estava de férias, né? Ela desse dia ela não voltou mais. Por quê? Porque falta em nós acolhimento. Falta em nós acolhimento. Nesse quesito, nós pecamos. Acolhimento e visita, nós pecamos. Temos que bater no peito, né? Porque às vezes alguém se afasta do nosso grupo, da nossa comunidade, nós não estamos nem. Vai para outros caminhos. Às vezes até já mudou de religião, a gente nem sabia. Porque falta muitas vezes isso. Vamos ver agora, de forma concreta, o que é que a gente vai fazer nesses pilares. Os encaminhamentos práticos. Olha aqui, gente. O pilar da palavra. O que é que a gente vai fazer no pilar da palavra? A IVC. O que é IVC? Consiste na adesão a Jesus Cristo, fundamentado no querigma, que é o primeiro anúncio. E segue o aprofundamento do catecumenário, na purificação, iluminação com a celebração dos sacramentos e na continuidade da mistagogia. A catequese aqui em Catarina já segue mais ou menos o IVC? Pode. A Sagrada Escritura deve estar sempre presente, pois a igreja se funda sobre a palavra de Deus e nasce dela. A comunidade eclesial sempre encontrou nela sua força, cresce na sua escuta, na celebração e no estudo. Meio privilegiado em contato com Deus, a palavra é a leitura orante, sobretudo no processo da iniciação cristã. Ela é o alimento que entra pela mente, toca o coração, nutre o espírito, transforma a vida comunitária, missionária e ecumênica. O que é que a gente deve fazer no pilar da palavra, gente? Vamos ler juntos os 150? Assumir o caminho do IVC, respiração catecumenal, com a necessária reformulação da estrutura paroquial. Bom, isso aqui é muito importante. Não adianta a gente ter IVC se a nossa paróquia toda não entrar no processo. A paróquia toda precisa entrar, porque se ficar só os catequistas numa aula, né, fazendo, tentando vivenciar a iniciação da vida cristã, as coisas não, porque a comunidade tem que acolher esses catequizantes que estão chegando, tem que ter celebrações bem realizadas, bem celebradas, para poder se sentir parte, membros dessa comunidade. Como eu falava, vocês falavam do batismo. O batismo, a gente precisa superar essa história de curso de batismo. A gente precisa fazer com que esses pais e padrinhos, eles tenham um mínimo de vivência religiosa. A gente fez uma experiência lá em Oroz e começamos em Acopiara das novenas. Ao invés de ter palestra, curso, a gente estava fazendo as novenas do batismo. É um livro proposto pela CNBB, são 9 noites. Aí o que é que a gente faz? Em cada noite celebra na casa de uma criança que vai ser batizada. Quem que participa da novena? Pais e padrinhos. Ah, o avô quer participar, a tia, a vizinha, ótimo, vem celebrar conosco. Então, como é que a gente fazia? Fazia as inscrições, não tinha batizado todos os meses, acabou com essa história de ter batizado todos os meses. Por quê? Porque adianta a gente batizar todos os meses com cada menino e o povo volta para casa do mesmo jeito. Não estou dizendo que essas novenas vão transformar, mas vão dar algo diferente. O que é que a gente faz? Nessa turma agora, no caso da cidade, setoriza os bairros, e em cada bairro vai ter 9 meninos para batizar, um exemplo. Aí tem a equipe do batismo, juntamente com a comunidade, que pode ajudar para celebrar as 9 noites de novembro. Podem ser 9 noites seguidas e podem ser uma em cada semana. Lá em Oroz eu fazia batizado só a cada 2 meses. Aí no dia, olha, a gente já traz o pessoal. No dia da missa a gente vai apresentar os pais e padrinhos que vão começar a participar das novenas. Eles vão todos para a missa. A gente faz a divisão. Aí cada noite eles celebram. A primeira noite é o batismo. A segunda noite é a luz.
A terceira noite é o nome. Depois as vestes. A missão dos pais e padrinhos. Toda noite uma novena. Melhor do que aquela palestra que a pessoa fica lá. Eles participam, eles rezam juntos. Depois fazem um chazinho com bolacha. E acham bom. Disponibilizar a iniciação da vida cristã sempre que necessário. O anúncio de Jesus Cristo não pode ser teórico, exige experiências concretas de encontro com Ele e de relacionamento fraterno. Incentivar as experiências ecumênicas e tornar a Sagrada Escritura a aula da missão. Então, a Bíblia tem que estar em primeiro lugar. Priorizar pequenas comunidades eclesiais ao redor da Bíblia, como fruto da missão missionária, difundidas em todos os ambientes. Parece que o Círculo Bíblico dá certo aqui, né? O Padre Rani já me deu notícia que o Círculo Bíblico funciona, isso é muito importante. E aí tem que abrir mais o leque para que mais pessoas possam participar. No pilar da palavra, assumir o método da leitura orante da palavra, criar centros de estudo sobre a palavra e utilizar o potencial das redes sociais. E agora nós vamos centralizar um pouquinho aqui, tá bom? No pão. A palavra vai dar um pouquinho mais de pé, né? A palavra e a Eucaristia são elementos essenciais, insubstituíveis na vida cristã. Vamos ler aqui, ó. A liturgia. Repita. A liturgia é o coração da comunidade. Uma celebração bem feita, uma celebração bem preparada, bem celebrada, enriquece a alma de quem participa e dá vontade de voltar. A gente precisa levar muito a sério isso, gente. A gente preparar bem, celebrar bem, o canto, tudo direcionado para a palavra de Deus. Dela parte o compromisso fraterno e missionário. Olha só, vamos ler aqui. O domingo o domingo é o que também? Torna-se o dia da alegria e da alteridade, né? De ir ao encontro das pessoas. Então, centralizar o domingo, o dia do Senhor. Às vezes eu fico preocupado em algumas comunidades, preocupado no bom sentido, gente. A gente faz um programa a semana todinha e quer que o povo esteja no domingo ainda no dia do Senhor. Segunda, terça das mulheres. Terça das crianças. Quarta, o estudo bíblico. Quinta, a adoração. Sexta, a novena dos cabelos caracolados de Jesus. Sábado. Aí no domingo, um pouco. Eu sei que a gente não deva ter as coisas mais bacana, mas a gente tem que também ter o bom senso. O pessoal vai ficar todo dia na igreja. Aí no domingo, que é o dia do Senhor, só não já vem na semana. Aí não vai no domingo. Aí a gente fragmenta demais as rezas. E aí a gente pega um pouquinho no domingo. Um pouquinho não, um pouquinho, porque as pessoas às vezes não vão para a celebração do dia do Senhor. Então assim, o domingo é o dia principal. É o dia do Senhor. Inclusive eles pedem para recuperar isso aí, recuperar. Tem as missas votivas, aqui eu acho que não tem muito mais, por exemplo, lá no Baú tem muito, dia 13, que é de Nossa Senhora de Fátima, a igreja está lotada, todo mundo de branco, gente saindo pelas portas da igreja. Quando é no domingo, dia do Senhor, cadê o povo? O dia principal de estar na igreja é o domingo, ou sábado, dependendo de cada paróquia da celebração. Então a gente vai perdendo o foco. Esta celebração, olha que importante também, vamos ver juntos. Estas celebrações não sejam marcadas por subjetivismos emotivos e nem pela
frieza, da rigidez publicista e ignorante. Mas sejam verdadeiras celebrações comunitárias. Eu sei que aqui não acontece, mas às vezes quando eles trabalham nas comunidades, o pessoal quer cantar aquelas músicas que canta lá no início da televisão, quer cantar na comunidade. E pior, sem saber. Olha, o pessoal tem uma mania, depois lá eu ouvi música que não tem, que eu nunca vi, como é impressionante isso. Né? Então, assim, tem que ser uma celebração voltada para a nossa realidade, para a nossa comunidade, direcionada dentro do âmbito litúrgico. O pessoal, às vezes, ainda, a gente pode dizer que da formação o pessoal quer ficar na mesmice, fazendo, né? Dom Mauro uma vez disse assim: é engraçado, eu faço as visitas pastorais nas paróquias, eu vou às comunidades, aí 10 anos depois eu volto, o pessoal está cantando a mesma coisa. Dom Mauro, o pessoal está cantando a mesma coisa. Então, não, a gente não sabe aprender canto, a gente pede não sei o quê, a gente fica dando desculpa que hoje não tem mais. Você tem celular, você tem YouTube, você tem não sei o quê. Quais são os encaminhamentos práticos para o pilar do pão? Qual é? Resgatar o domingo como dia do Senhor, com celebração da Eucaristia, da Palavra de Deus, com diáconos ou ministros devidamente preparados para celebrar bem. Eu vou passar um vídeo logo depois disso aí, para a gente ver uma celebração da palavra, uma celebração do dia do Senhor. Né? A presidência, as leituras, o canto, tudo para a gente ver e se orientar. Incentivar a piedade popular como caminho de aprofundamento da fé, ou seja, iluminada com a palavra de Deus e as orientações da igreja. A piedade popular não é isso, as novenas, os textos, né? Aí às vezes aparece aí uns exageros, a gente tem que ter bom senso, né? Valorizar o campo litúrgico e o espaço sagrado, o altar, a mesa da palavra, o canto, os ministérios. Gente, uma celebração bem organizada, bem celebrada, está gosto. E outra, quem vai celebrar, quem vai presidir, não vai celebrar para os outros, não, vai celebrar para você também. Porque às vezes a gente tem a impressão de que vai celebrar o dia do Senhor para os outros. O pessoal que vai para a capela. Não. Nós celebramos, né? Nós celebramos. Porque nós somos povo sacerdotal. Respeitar o ano litúrgico e evitar celebrações de interesse individual. Aquela minha celebração, que eu quero a minha missa. Com esses cantos. As homilias sejam qualificadas e liguem a liturgia, a existência e a vida comunitária e social. Então, homilias bem preparadas. Posso nem falar de Fernandinho, isso aí a gente sabe que ele preza com muito, né? Suas homilias, a preparação. E assim como ele, nós também na comunidade. Né? Pregar a palavra de Deus. As comunidades, lá vocês vão pregar a palavra, tem que se preparar também para pregar, né? Para fazer uma boa pregação. Não ter cuidado para pregar BR-116, né? Porque quando a gente está na liturgia, o professor nosso diz assim: uma pregação de 5 minutos, o padre sabe o que está dizendo e o povo sabe o que o padre está dizendo. Numa pregação de 15 minutos, o padre sabe o que está dizendo, mas o povo já não está mais sabendo o que o padre está dizendo. Numa pregação de 15 minutos à frente, nem o padre sabe o que está dizendo,